Você sabe o que realmente significa inclusão? Inclusão é muito mais do que estar presente em um lugar. Eu sou Anita Queiroz, sou neuropsicopedagoga e me siga para saber mais sobre autismo. Inclusão é garantir que todas as pessoas, independente de suas limitações ou diferença, tenham as mesmas oportunidades de participar. Você acha que hoje em dia existe a inclusão na prática dessa forma? Todos estão participando de todos os ambientes da mesma forma? Há inclusão nas escolas? Eu acho que para falar de inclusão da maneira como ela deveria ser feita, eu acho que não. Eu acho que nem na escola pública e nem na escola particular. Eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos, né, do que é inclusão e trabalhar isso na prática. Eu percebo em algumas escolas que está difícil, está complicado para todo mundo. Está difícil para o professor, ou quase impossível. Difícil para as crianças típicas, né, porque elas não conseguem, vamos dizer assim, aprender de uma forma, ter sua liberdade, ter seus direitos em sala de aula como elas deveriam. E ao mesmo tempo que a criança atípica também, ela também não tem, porque ela está ali assistindo uma aula que não é do foco dela, não é do interesse dela, e ela é obrigada a estar ali, às vezes 5 horas, sentada, que às vezes é uma coisa que ela não consegue fazer muito tempo, e ela é obrigada às vezes a ficar ali. Ela tem que assistir uma aula que ela não gosta, que ela não vai aprender, não adianta você ficar insistindo com uma atividade que o autista principalmente não gosta, que ele não vai aprender, ele só vai ficar irritado, ele vai dar mais trabalho para o professor e ele vai atrapalhar a turma também como um todo. Como que você julga essa situação em relação à inclusão? Você acha que falta um olhar mais cuidadoso de quem? Do pai, da mãe, da família, que às vezes naquela ansiedade de ter o filho participando da vida escolar, participando de uma escola inclusiva, numa escola, vamos dizer, regular, ele insiste em colocar a criança ali, ou do próprio sistema, que às vezes luta por essa inclusão como uma forma de mascarar ali um desejo de economizar com professores e profissionais. Aonde que está, vamos dizer, o culpado, entre aspas, dessa situação que envolve a inclusão? Eu acho que a falha é de todos, né? Primeiro, nós temos alguns pais que não aceitam, por exemplo, que o filho vá para um centro de ensino especial. Ele acha que o filho tem condições de estar numa inclusão. E, às vezes, essa criança, ela não tem uma linguagem, uma comunicação, vamos dizer assim, né? Uma comunicação, às vezes ela é agressiva, ela tem outros comportamentos que talvez impede dela estar numa sala com outras crianças. E aí o pai, a mãe, né, eles insistem nessa inclusão, sendo que ali às vezes vai causar mais sofrimento para essa criança. Nós temos o sistema também que fica jogando às vezes, né, como diz, eu acho que talvez pensando numa economia, né, aí querem colocar 3 alunos com diagnóstico numa sala com outros alunos também, com outros comprometimentos, né, com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de comportamento, e aí não dá certo isso. E um outro fator também é a preparação do profissional. Às vezes o profissional que está naquela sala, ele não está preparado para ter um aluno com diagnóstico ali naquela sala para fazer a inclusão. Eu acho que tem que ser revisto porque incluir é muito mais do que pensar só no aprendizado em si, na parte pedagógica para o aluno. Eu acho que o aluno, ele tem que estar, o autista, ele tem que estar, antes de tudo, ele tem que estar feliz, né? E pensar que ele, né, que é uma escola bem preparada para a inclusão, ela teria que ter vários ambientes para que, por exemplo, ele não gosta de uma aula de geografia. Tá, ele precisa,
mas talvez ele participe de uma aula no momento que seja uma aula mais dinâmica, naquela aula de geografia que seja uma aula mais dinâmica. Mas no momento que seja uma aula teórica, uma aula mais cansativa, ele pudesse, por exemplo, ser retirado dessa sala e estar num outro ambiente fazendo uma atividade que de repente é do interesse dele. Eu acho que a gente tem muito ainda para aprender, para fazer realmente a inclusão acontecer. Sim. Então, na prática, a inclusão significa envolver com a adaptação do currículo, mas também ter empatia com o que o aluno precisa e o próprio respeito ao limite que o aluno consegue, até onde ele consegue ir. Hoje em dia, a escola ela não recusa o aluno, ela abraça todo mundo, mas isso não significa que ela está tendo uma melhora no seu comportamento, um aprendizado, porque ela está cumprindo horas ali na escola, mas efetivamente ela não está tendo a aula. A respeito disso, o que você teria a contribuir? Eu acho assim, que a gente tem que pensar primeiro no bem-estar do aluno. Eu acho que isso está em primeiro lugar. Eu acho que isso fala antes do seu planejamento, do que você, da parte pedagógica, da capacidade que o aluno tem para aprender. Eu acho que principalmente os pais, eles estão preocupados hoje, principalmente, se o seu filho está feliz, se ele não está sendo o tempo todo contrariado, entendeu? Porque não adianta você ficar contrariando um aluno o tempo todo, porque ele quer sair de sala, aí não pode, porque ele quer dar um passeio pela escola, não pode, porque ele quer fazer uma outra atividade enquanto outros colegas estão fazendo outra, e aí não pode. Eu acho que a gente tem que pensar no bem-estar realmente do aluno, trazer essa felicidade, porque eu percebo que hoje, assim, claro, a gente tem aquele aluno que já tem aquele planejamento, que ele vai conseguir terminar o ensino médio, que ele vai para uma faculdade e que ele, no futuro, ele vai ser um profissional, ele pode ser o que ele quiser, até aí tudo bem. Mas a gente tem que falar daquele outro aluno que a gente sabe que ele não vai. Tem muitos pais aí que já têm certeza, fala, professora, eu sei que o meu filho não vai para uma faculdade, eu sei que meu filho não vai prestar um vestibular, meu filho é assim, então eu quero que o meu filho esteja bem, eu quero que o meu filho seja feliz. Eu não quero o meu filho sendo contrariado aqui na escola o tempo todo, para quando chegar em casa ele continuar surtando dia e noite, não dormir. Então eu acho que a gente tem que preocupar com a inclusão nesse sentido, entendeu? Principalmente do bem-estar, mas eu também falo, não é só bem-estar do aluno, é autista, é o bem-estar do aluno autista, bem-estar do aluno que está ali, que é o típico, e o bem-estar do profissional também, né? A gente tem que cuidar da saúde também do profissional. Então, nessa sua fala, a gente pode observar que, assim, um ponto positivo em relação à inclusão. Será que a inclusão é ruim para todos? Ou tem alunos que estão aptos a estarem incluídos e outros que não estão aptos e mesmo assim o sistema exige que ele seja incluído ou que submeta a essa situação? Eu acho que tem alunos que estão incluídos, que estão bem, mas não é a maioria. O que a gente vê com a convivência que a gente tem com profissionais é que a inclusão não está sendo bem feita e, assim, eu acho que está acontecendo um boom muito grande em relação a isso e se não tiver um planejamento a curto, né, eu acho que a curto prazo precisa de um planejamento para que no futuro a gente não venha a ter problemas mais sérios. Encerramos esse vídeo por aqui. Deixe seu comentário e te vejo no próximo encontro.